Vamos tomar nossos lugares. Por favor, vamos dar início ao culto. Tá bom? Eu estou vendo aqui muitos objetos aqui na frente. Bíblias e casacos e bolsas. Se não for guardando o lugar de alguém, queria convidar os irmãos para virem mais para frente. Tem muitos lugares aqui, tá? Isso. Se não estivermos guardando o lugar, podemos liberar os assentos e sentarmos mais na frente. Isso, nós mudamos hoje a organização aqui, para melhorar um pouco a gravação. Mas os lugares estão disponíveis. Vamos ficar em pé? Vamos começar esse culto adorando ao nosso Senhor. Você pode ficar em pé? Amém. Vamos com palmas. Ao erguermos as mãos para adorar e clamarmos a Ti, Tu virás, nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor. És Tu, meu Senhor, digno és do meu louvor. Só Tu és, todos dirão que és Tu, sim, és Tu. Santo, Santo é o Senhor, poderoso. Santo, somente o Seu nome é. Santo, Santo é o Senhor, poderoso. Santo, somente o Seu nome é. Vamos, igreja. Vamos adorar. Viemos ou não viemos para aclamar o Senhor? Meu Senhor, digno és do meu louvor. Só Tu és, todos dirão que és Tu, sim, és Tu. Santo, Santo é o Senhor, poderoso. Diga que Ele é santo. Santo, Santo é o Senhor, poderoso. Santo, somente o Seu nome é. Ao erguermos as mãos e clamarmos a Ti, Tu virás até nós por Tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a Ti, Tu virás até nós por Tua graça e favor. És Tu, meu Senhor, digno és do meu louvor. Só Tu és, todos dirão que és Tu. Santo, 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 Santo é o Senhor, poderoso. Santo, somente o Seu nome é. Santo, Santo é o Senhor, poderoso. Santo, somente o Seu nome é. Ao erguermos as mãos e clamar
tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. Querida irmã Fabiana, vem aqui elevar ao Senhor uma palavra de oração. Pai, Tá ligado? Pai, em tuas mãos nós queremos nos colocar, Senhor, queremos dobrar o nosso joelho, Senhor, em pensamentos. Queremos, Senhor, dizer que só Tu és santo, Senhor, meu Deus amado. Santo, santo é o Senhor, Deus. E nós queremos clamar, Senhor, nessa noite. Queremos clamar, Senhor, pela Tua presença, Senhor. Queremos Te pedir, Senhor, que o Senhor venha estar no nosso meio, Senhor, está no nosso coração, ó Pai amado. Assim como nós acabamos de cantar, se nós clamarmos a Ti, Tu virás até nós, ó Pai. Ó Deus amado, obrigado, Senhor, por esse momento, Senhor, de estarmos aqui reunidos, Senhor, clamando a Ti, ó Deus. Obrigado por cada uma dessas vidas que aqui estão, Senhor. Aqueles que estão a caminhos, aqueles que não puderam estar conosco. Deus, eu Te peço, Senhor, uma bênção, Senhor, para cada um deles, meu Deus. Deus, eu Te peço, Senhor, pelos enfermos, que o Senhor possa estar curando, Senhor, repreendendo essa enfermidade, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Te peço, Senhor, aqueles que estão fracos, desanimados, visita o Senhor, converte, Senhor, meu Deus, que eles possam se arrepender dos seus pecados, Senhor, e se entregar completamente a Ti, Senhor, em corpo, alma e espírito, Pai amado. Oh Deus, em nome de Jesus, nós entregamos esse culto em Tuas mãos, sabendo que o Senhor está aqui conosco, Pai. Deus, louvado seja o Teu nome. Eu Te peço e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Aproveite que você está em pé, dê um abraço no irmão que está ao seu lado, saia do seu lugar, cumprimente. Nós temos aqui irmãos que nos visitam hoje, sejam muito bem-vindos. Sintam-se em casa, a casa de oração, a casa do nosso Deus. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Podem sentar assim que se cumprimentarem. Hoje é o nosso culto missionário, como nós anunciamos. Irmão Eduardo, irmã Camila, nossos missionários estão à frente do culto de hoje. Desde já quero dar as boas-vindas à irmã Gabriele. Quem é das duas? Gabriele, a irmã, seja bem-vinda em nome de Jesus. E quem está contigo? Tem o Ayrton, são dois missionários, né? Gabriele e Ayrton. Ayrton, seja bem-vindo em nome de Jesus. E vocês? Quais os seus nomes? Estevão, seja bem-vindo, Estevão. Jaqueline, seja bem-vinda. Deni, seja bem-vindo em nome de Jesus. Obrigado por estarem aqui conosco hoje, compartilhando um pouco daquilo que o Senhor tem feito através de vocês no campo missionário, em nossa cidade. Nós, então, estamos na nossa campanha de 40 dias de jejum e oração. Queria lembrar os irmãos e reforçar com os nossos votos que nós fizemos. Não deixe de cumprir com um relógio de oração, com o horário que você se propôs, né, se comprometeu, estar ali em casa, onde quer que você esteja, em oração. Essa semana nós estamos clamando para que o Senhor manifeste o seu poder, o poder do Espírito Santo sobre as nossas vidas, para que nós, como servos e servas do Senhor, como igreja do Senhor Jesus Cristo, sejamos usados e impulsionados por esse poder do Espírito, que foi derramado desde lá nos tempos antigos, né, da igreja primitiva, como é narrado em Atos dos Apóstolos. E assim nós estamos clamando ao Senhor esta semana pelo derramamento do seu poder sobre nós. Então não deixe de estar orando firmemente, buscando ao Senhor. Se o seu povo, que se chama pelo seu nome, se humilhar e orar, o Senhor virá dos céus, virá, sarará a nossa terra, perdoará os nossos pecados. Então vamos permanecer firmes em oração.
Lembrando que semana que vem, então, nós teremos no dia 23, no próximo domingo, o aniversário do movimento Desperta Débora. Mães de joelhos, filhos de pé, 1 ano de Desperta Débora em nossa igreja. Então venha participar, teremos aqui um bolo comemorando o aniversário, teremos aqui a presença da irmã Célia, não é isso? Célia, que estará trazendo a palavra, é a coordenadora do movimento aqui na região, e é um movimento de oração, de mães que oram por seus filhos e mães que oram pela juventude do nosso país. Nós temos vivido um momento de muita dificuldade, um momento difícil no nosso país. Precisamos orar por essa juventude, pela geração que se levanta e pelos nossos filhos também. Então, se junte a esse movimento, que é liderado aqui pela irmã Helena, pela irmã Juliana. Faça um esforço de estar aqui. Se você não pode estar aqui às quartas-feiras de manhã, faça um compromisso num horário específico para estar orando pelos seus filhos e pela juventude do país. Faça elas saberem, entre no grupo e participe assim desse movimento das mulheres que oram. Nosso 40 dias... Volte lá, André, por favor. O término da nossa campanha de 40 dias de oração será no dia 12 de outubro. 12 de outubro. E é uma data importante, né? É uma data, principalmente, em que nós temos ali a celebração em nosso país, né? Da padroeira desse país, né? 12 de outubro. Nós precisamos orar, orar para que haja conversão, orar para que as pessoas voltem-se para o verdadeiro Deus, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estaremos concluindo esses 40 dias de oração com a nossa vigília, primeira vigília de oração de nossa igreja. Tema: despertados para uma vida com Deus. Então, 12 de outubro, às 23 horas, até às 5 da manhã. Então, se programe, se organize na sua agenda. A gente vai passar a noite aqui. É de sexta, que é feriado, para um sábado. Então dá para se organizar, dá para descansar, para a gente não fazer como os discípulos, que quando Jesus pediu para orar, eles dormiram, né? Então, para que a gente esteja aqui firme na vigília, né, cumprindo assim a vontade do nosso Deus. Desde já, então, queria convidar aqui a irmã Camila e o irmão Eduardo, que estarão nos conduzindo nesse culto. Boa noite, igreja. Eu vou estar lendo Mateus 5, do 14 ao 16. Amém? Então, os irmãos acompanhem a leitura. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo de alqueires, mas no velador, e ilumine a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Gostaria de chamar nesse momento o nosso missionário Ayrton. Boa noite, irmãos. Boa noite. Exatamente. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês nesse culto missionário. Agradecer ao Edu por ter chamado a gente para participar. Meu nome é Ayrton. Eu trabalhei no mesmo projeto missionário que o Eduardo trabalhou, da Junta de Missões Mundiais, o Programa Radical África. E durante 4 anos, na turma posterior à do Edu, eu estive trabalhando como missionário de tempo integral. Eu passei pela Guiné, pelo Senegal, 6 meses no Senegal. Morei também 2 anos em Guiné-Conakry, onde de fato eu pude desenvolver, projetos missionários em parceria com a Junta de Missões Mundiais. Isso foi em 2012, quando eu voltei do campo. 2013 passei um tempo em casa com a família, chegando mesmo. 2014 eu voltei para o Rio de Janeiro, comecei a faculdade, porque eu saí de casa muito cedo, com 18 anos eu já estava inscrito no projeto, terminei o ensino médio e já
embarquei logo na missão. Então voltei a fazer a faculdade, já emendei no mestrado, hoje eu faço mestrado em Linguística. E desde o período da faculdade, eu comecei a entrar em contato, morando aqui na cidade do Rio de Janeiro, comecei a entrar em contato inevitavelmente com as populações de refugiados que o Rio vem recebendo, né? É inevitável, porque você vai para a praia, eles estão lá vendendo óculos, vendendo amendoim. Você vai para o centro, eles estão lá vendendo as coisas. Você liga a TV, tem notícias deles. Na universidade, a gente começou a discutir questões relacionadas a eles, porque são temas recorrentes. Eu tive disciplina sobre refúgio. E então, a Junta de Missões também me chamou para trabalhar num projeto voltado para refugiados, a Junta de Missões Nacionais. Lá em São Paulo, a gente trabalhou como tradutor de alguns missionários que estavam tentando alcançar esses povos. E, mobilizado por toda essa situação, eu também me voluntariei numa ONG da Igreja Católica chamada Caritas. E a Caritas é uma ONG, é a única ONG aqui no Rio de Janeiro que tem capacidade para atender os refugiados, e mesmo assim, de maneira bastante limitada ainda. Trabalhei um tempo com o pessoal da Caritas. E Deus começou a incomodar muito meu coração com relação às populações de refugiados desde que eu voltei do campo missionário. Desde que eu comecei a lidar mais de perto com eles, eu comecei a conversar com eles, né? Fiz amizade com alguns, conversando por WhatsApp, pessoalmente às vezes, tentei ajudar alguns a encontrar emprego, lugar para morar. E algumas queixas recorrentes eram, a gente se sente muito sozinho aqui, a gente não sabe falar a língua muitas das vezes, as pessoas tratam a gente de maneira infantilizada, a gente não tem amigos. E eu comecei a perceber que o que eles passam aqui no Rio de Janeiro é uma situação semelhante com a que eu passei quando eu fui para Guiné. Porque lá eu também me sentia infantilizado, porque eu não sabia falar a língua. Eu me lembro de uma situação específica que uma criancinha chegou para mim, olhou, falou: nossa, olha o tamanho dele, nem sabe falar, né? Porque de fato eu não sabia falar a língua deles. Eu demorei, sei lá, uns 4, 5 meses para conseguir me comunicar mesmo com as crianças. E eu dependia de amigos, eu dependia de pessoas que me levassem para os lugares, me ensinassem: olha, aqui você pode ir, aqui você não pode, a nossa cultura funciona desse jeito, daquele jeito. E essas pessoas não têm nada disso. Com o agravante de que algumas delas saíram correndo de casa, deixaram o país por risco de morte, deixaram suas famílias sem opção. E tudo isso é um agravante, às vezes psicológico, que gera certos traumas na pessoa. E Deus começou a tocar o meu coração sobre a minha posição enquanto cristão diante da situação dessas pessoas. Enquanto cristão, eu tenho a missão de acolher o estrangeiro. Eu tenho a missão de acolher aquele que está passando por necessidade, aquele que está precisando não só de um amigo e de um abraço, mas às vezes também de um lugar para morar, de um emprego. E tudo isso começou a me incomodar muito. Eu levei isso para o meu pastor, levei isso para os meus amigos missionários, e desde então a gente vem tentando encontrar maneiras de trazer a igreja, sobretudo a igreja carioca, para o centro dessa discussão sobre o refúgio. E eu acredito que um dos nossos propósitos hoje aqui com vocês é justamente ajudar nesse despertar em direção aos refugiados aqui na cidade do Rio de Janeiro, né? E todas aquelas minorias que estão precisando da igreja, e muitas das vezes a igreja se encontra silenciada, às vezes apática, em direção a eles. E é nesse sentido que Deus tem tocado o meu coração ultimamente, e eu queria compartilhar com vocês. Amém. Obrigado, Ayrton. O Ayrton, marcante assim, o Ayrton, pode sentar, amigo. Ele, quando eu estava lá no Senegal, eu era o único rapaz da minha equipe, e eu morava com 4 mulheres, né? Não na mesma casa assim, mas a minha rotina era sempre com elas 4.
Às vezes eu me sentia muito sozinho assim, né? E o Ayrton, ele chegou no Senegal 1 ano depois de mim, para estudar francês. E um dia ele apareceu lá com os outros rapazes lá da equipe dele para me visitarem, assim. Eu sempre tinha dormido sozinho no meu quarto, de repente tinha mais 4, né? 4 pessoas, 4 homens dormindo juntos. Foi aquele tempo de conversar, coisa diferente de coisa que mulher está acostumada. Já estava começando já a falar sobre arrumação de cabelo, esse tipo de coisa. As meninas ficavam falando, só ficava assistindo. Unha, cabelo. Aí chega os rapazes lá para me visitar. Pô, vamos fazer a coisa de homem e tal. Obrigado, Ayrton. Foi muito boa a sua visita lá naquele dia, não vou esquecer. Agora a gente vai cantar. Cante com poder para salvar, o irmão pode ficar de pé. E depois a gente vai fazer um momento de oração pelos refugiados. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aceitas com meus medos, falhas e temores. Enche meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu. Você crê nisso? Vamos cantar mais forte. Cristo move as montanhas e pode ser com palmas. Aleluia! Tem poder pra salvar, pra sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. De novo. Me aceitas com meus medos, falhas e temores. Enche meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Possa o mundo bem brilhar a luz, Santa Cruz, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Possa o mundo bem brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Os irmãos, Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar,
para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Pode sentar, irmãos. A gente já tem um tempo assim compartilhado com os irmãos sobre a realidade dos refugiados. Deu pra gente ver outra perspectiva. Caramba, só o Eduardo que fala disso. O Ayrton falou um pouquinho aqui de como é a realidade dos refugiados aqui no Rio de Janeiro. E esse momento vai ser o momento da gente clamar a Deus por essas pessoas. Eu vou convidar aqui o Moisés. Você pode vir, Moisés, para estar orando? Para orar por essas pessoas que têm chegado no Brasil e algumas em situação bem difíceis, para que nós não possamos perder essa oportunidade de estar abençoando essas pessoas também. Pai, obrigado, Pai, pelo privilégio de estarmos aqui, ó Pai, em igreja, em comunidade, como um corpo, ó Pai, e estamos falando contigo, ó Pai, para que o Senhor possa olhar para o nosso coração e atender a nossa oração, ó Pai. Senhor Deus, no momento queremos pedir pela vida dos refugiados que estão chegando em nosso país. Amém. Senhor Deus, que eles possam se sentir, ó Pai, cuidados e abraçados por Ti através de nós, ó Pai. Amém. Que nós como igreja, ó Pai, possamos olhar, ó Pai, para eles com um olhar de amor, ó Pai, um olhar que o Senhor pede que olhamos, ó Pai. Senhor Deus, e às vezes não estamos fazendo isso, estamos negligenciando, ó Pai, o que o Senhor tem para nós. Senhor Deus, que possamos, ó Pai, nos aproximar, ó Pai, dessas pessoas. Senhor Deus, que a igreja possa se posicionar, ó Pai, através da vida dessas pessoas e que elas de fato, Pai, possam se sentir, ó Pai, cuidadas por Ti, ó Pai. Senhor Deus, então usa-nos, ó Pai, usa a vida do Eduardo, ó Pai, usa a vida dos missionários que estão aqui presentes, Ayrton, ó Pai. Senhor Deus, que o Senhor possa estar revigorando, ó Pai, renovando sua fé, renovando o amor, Pai, para o próximo. Amém. E que eles possam, ó Pai, convergir em Ti, ó Pai, e ter o alvo que é Ti. E que as pessoas possam ser tocadas, ó Pai, através da vida desses irmãos, ó Pai. Então fortaleça, ó Pai, fortaleça a Tua igreja também, desperta a Tua igreja, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bom, gente, agora eu vou estar aqui convidando a Gabriele, ela vai estar falando um pouco de como vai funcionar o projeto que eu tenho compartilhado aqui com os irmãos, o nosso programa, para alcançar os refugiados aqui no Rio de Janeiro. Ela vai se apresentar, a melhor pessoa a se apresentar do que eu apresentando, né? Boa noite, irmãos. Como ele já falou, me chamo Gabriele. Eu fui missionária da Junta de Missões Mundiais por 8 anos. Também fui radical, da primeira turma de radical luso-africano. E conheci o Eduardo, mas eu já era missionária efetiva, né? Já era missionária efetiva da Junta. Trabalhei em São Tomé e Príncipe, no Senegal e no Mali. E a questão o que me despertou com relação aos refugiados foi porque o Mali, na época, em 2012, se eu não me engano, 2012, o Mali ele entrou em conflito político e social, e foi um grave conflito que aconteceu que diversas pessoas tiveram que sair do Mali refugiadas. Inclusive, na época, eu estava trabalhando e tinha uma amiga, que era super minha amiga, que morava na capital. Ela era de um povo chamado povo Tuareg. E, na época, o conflito foi muito forte com as pessoas da etnia do povo Tuareg que viviam no norte do Mali. Então, não sei aqui se alguém ouviu falar ou se lembra desse conflito. Na época, o Estado Islâmico, junto com outras organizações terroristas e um grupo só rebelde, que não era terrorista, mas era rebelde, que tinha interesse em ter a divisão do país, do Mali, da República do Mali, eles invadiram o norte do Mali e assim o pessoal que vivia, que era a maioria da população, que eram os tuaregues que viviam no norte do Mali, eles foram os que tiveram como se fosse a autoria do ataque tinha sido deles. Então os tuaregues na época que viviam na capital tomaram a culpa por todos. Então pessoas que não estavam envolvidas no conflito, que só queria paz, por conta disso tiveram que pagar por conta de um grupo de rebeldes que invadiram o norte do Mali e o país foi dividido. Com isso, essa minha amiga, a Sada, na época, era uma jovem comum, que a sua família, o pai dela na época trabalhava para o governo e eles tinham uma situação
social, econômica muito boa, viviam muito bem na capital do Mali, e na época eles tiveram a casa deles queimada, e ela teve que sair com a roupa do corpo no mesmo dia daquele país. Então ela, que era minha melhor amiga, e a gente estava sempre junta, me ligou, e eu estava na capital na época, e ela me falou: Gabi, eu peço que você venha me encontrar no aeroporto, porque a minha casa foi queimada, teve algum ataque dos tuaregues no norte, e com isso os militares vieram atrás junto com um outro grupo de pessoas que estavam atribuindo todos os problemas do norte à minha família e a todos os tuaregues que moram aqui na capital. Com isso, eu estou sendo obrigada a sair do país e eu vou ter que ir embora com a roupa do meu corpo. E isso me chocou muito, porque eu sabia que a Sada não tinha nenhum tipo de envolvimento político ou rebelde ou qualquer coisa do tipo. Ela era uma jovem que trabalhava no banco, tinha terminado a sua faculdade e tinha acabado de se casar e estava vivendo a vida dela normal. E naquele dia ela teve que ir embora, sair do seu trabalho. Ela não pôde nem mesmo chegar até em casa para pegar as coisas dela, os seus pertences, as fotos, como ela disse, as fotos do seu casamento. E eu me lembro quando eu estava no aeroporto para encontrar com ela, e eu fiquei assim, ela pediu para eu levar uma muda de roupa, porque ela só estava com a roupa do corpo, do trabalho, e ela estava chorando muito, e ela falou, o que me deixa mais triste é porque toda a memória de família que eu tinha ficou para trás, foi queimada, toda a minha história. E agora eu estou sendo obrigada a sair do país, onde todos os meus antepassados viveram, por uma guerra que não é minha, e eu não sei nem se um dia eu vou voltar para cá. E foi a partir daí que essa questão dos refugiados começou eu vivendo ali aquela história, não como uma refugiada, mas tendo amigos refugiados muito próximos, vendo eles tendo que ir a outros países e depois acompanhando como que foi a vida deles em outros lugares, me tocou profundamente. E foi a partir daí que eu fiquei pensando nessa questão de refugiados, voltei para o Brasil depois que meu tempo no Mali acabou, e a gente começou a conversar, nós três, e foi muito engraçado, porque meio que os três estavam separados, cada um dentro da sua realidade. Eu, o Eduardo e o Ayrton estávamos dentro da nossa realidade, pensando na questão dos refugiados, e que aqui no Rio de Janeiro não existiam organizações missionárias que trabalhavam com os refugiados. E pensávamos, nós que de certa forma falamos a língua de alguns refugiados que estão aqui e que sabemos como é viver dentro de um contexto diferente da sua cultura, podíamos ajudar essas pessoas. E um dia paramos para conversar e conseguimos encontrar isso em comum. E foi daí que começou a nascer o projeto Costurando Mundos, que eu vou apresentar para vocês. Mas antes, a gente está falando muito de refugiados, e eu vejo que algumas pessoas têm dificuldade de entender o que é refugiado. Qual a diferença de um refugiado para um imigrante, por exemplo? Então, o refugiado de um imigrante, sei lá, social e tal, pessoas, por exemplo, um brasileiro que está indo para a França, para os Estados Unidos, a gente está num momento de instabilidade, né, econômica no país, tem muita gente migrando para outros países, fugindo da violência e de todas as coisas aqui, mas ainda assim eles não são considerados refugiados. Por quê? Porque o refugiado, ele é aquele que está sofrendo perseguição política, religiosa, ou por conta de gênero, ou por conta de uma opção sexual. Ele sofre realmente perseguição a ponto de correr risco à sua vida, e por conta disso ele é obrigado a sair do país em que ele está, ir para outro país, talvez sem chance de retorno ao seu país original. E também pessoas que estão em contextos de guerras, que estão sofrendo graves violações dos direitos humanos. Então esse é o refugiado, é essa a grande diferença. Então os refugiados que chegam aqui, apesar de existir uma mentalidade popular aí fora, de pessoas que estão com raiva dos refugiados, que falam que esse pessoal começou conflito no país deles e agora estão vindo para cá, e o nosso país também não está bom para receber esse pessoal, e o que eles vêm fazer aqui? Eles estão roubando os nossos empregos. Saibam que essas pessoas, elas não tiveram escolha.
Elas não vieram aqui porque elas olharam, nossa, olha como o Brasil é um bom país para se viver. Foram pessoas que foram obrigadas a se deslocarem da vida que elas tinham, em que elas queriam continuar vivendo, para ir para um lugar que, por mais ruim que esteja, ainda é melhor do que o lugar em que ela está vivendo. Então, essa é a grande coisa dos refugiados. Eles não estão aqui porque escolheram sair dos seus países. Eles foram obrigados a sair dos seus países. Então, eu vou pedir para a gente colocar aqui o slide. O número de refugiados, ele cresceu muito no mundo. São muitas pessoas, muitos deslocados. E no Brasil não foi diferente, apesar de o Brasil não ser um fluxo, não receber um grande fluxo de refugiados. Acho que dentre os países que estão aí recebendo da Europa, ou mesmo os Estados Unidos, nós somos um dos países que menos recebem refugiados, de países que têm uma economia assim, melhor, mas que não recebem um fluxo tão grande de refugiados. Mas ainda assim são muitos. Aqui no Rio de Janeiro mesmo tem chegado muitos refugiados, e o que sempre chamou nossa atenção hoje só existe uma organização séria, estruturada, que trabalha com refugiados, que é a Caritas, que é uma organização católica, não confessional. Eles não têm o objetivo de catequizar as pessoas, mas eles trabalham em parceria, inclusive, com a ACNUR, que é um órgão da ONU que ajuda os refugiados, e eles, através disso, tentam fazer esse trabalho, só que o fluxo, de repente, aumentou muito. Então, hoje a gente tem mais de 10 mil pessoas reconhecidas refugiadas, e recebemos, no ano de 2017, mais de 30 mil solicitantes de refúgio aqui no Brasil. Só em 2017. Ainda não tinha estourado todo esse problema com os venezuelanos. Então, 2018, a gente ainda não tem os dados, mas acreditamos que esse número subiu muito mais. Então, hoje no Brasil, nós temos muitos refugiados, mas ainda um número pequeno em comparação com outros países que têm recebido refugiados. Então, nasceu aí o nosso projeto Costurando Mundos. Pode passar. E nós somos um programa com o objetivo de acolher, cuidar e dar assistência e levar informação aos imigrantes e refugiados. Por que imigrantes também? Porque nós também fomos imigrantes em outros lugares, e a gente vê um perfil de imigrantes que hoje estão no Brasil, pessoas que não saíram obrigadas, que escolheram vir, mas também porque a situação e contexto em que elas viviam eram muito mais difíceis do que a situação, por exemplo, que elas vivem hoje no Brasil. Como é o caso dos haitianos, que fugiram de uma catástrofe natural e vieram para o Brasil, e hoje meio que vivem aqui em alguns lugares, mas ainda não conseguiram entrar e viver e se misturar com o povo brasileiro. Então, a gente viu essa necessidade também dos haitianos. Então, a gente quer, através dessas informações, disponibilizar, falar para esses refugiados a respeito dos serviços básicos disponíveis no Rio de Janeiro. Coisas básicas mesmo, por exemplo, auxiliá-los quanto à documentação, como eles conseguem pegar essa solicitação de refúgio. A gente também quer ajudá-los, por exemplo, coisas básicas, como que funciona a assistência de saúde aqui no Brasil, como que funciona, por exemplo, para matricular uma criança na escola. Então, são informações básicas. E o que a gente tem como prioridade é a questão do acolhimento. Pegar essas pessoas e a gente conseguir, de fato, se relacionar com essas pessoas de um modo que eles entendam que, dentro da nossa organização e do nosso programa, a gente pode oferecer um diferencial, que é a atenção mais pessoal. A gente quer criar um relacionamento com esses refugiados, de forma que eles se sintam amparados e se sintam em casa de certa forma. E a gente quer também, através disso, de certa forma, passar, como é o que a gente está fazendo aqui hoje, para a população brasileira, que a gente não precisa ter medo do refugiado. O que é o refugiado e como ele vive, como ele pode cooperar também com a nossa sociedade. Existem diversos estudos que mostram, até mesmo o nosso Brasil, a gente tem, ao decorrer da história, vários fluxos migratórios que chegaram aqui no Brasil, e, de certa forma, foi o que foi
tornando a nossa sociedade tão diversa, a nossa cultura tão diversa. Então, a gente não precisa ter medo do refugiado. E existem estudos que dizem que realmente é um giro na economia. Os refugiados e imigrantes que chegam aqui, de certa forma, eles podem cooperar positivamente para a economia do nosso país. Então, o nosso objetivo também é tanto para que os refugiados consigam entender como funcionam a vida aqui dentro do Brasil, também como mostrar para os brasileiros como funciona a vida de um refugiado e que nós podemos abrir os nossos corações e até mesmo pensar em fazer amizade e receber toda essa bagagem cultural que eles têm para oferecer para nós por conta da diversidade. Pode passar? Então, a nossa visão maior é construirmos relacionamentos relevantes para criar oportunidades de transformação efetiva, buscando resgatar dignidade, valores humanos, esperança e sonhos. Como eu disse para vocês, o diferencial é o relacionamento. A gente entende que a gente faz tudo que faz e a gente quer se envolver com essas pessoas de forma que eles possam tanto nos ajudar a crescer, como também que eles possam crescer como seres humanos e também para que essas pessoas possam ter resgatado suas dignidades, valores humanos. Existem pessoas que chegam aqui sem esperança alguma de uma vida melhor. As pessoas tiveram suas vidas destruídas e estão no momento que elas pensam que elas não vão conseguir se estabelecer e viver uma vida digna, e através disso a gente quer ajudar essas pessoas a alcançar tudo isso. Pode passar? Então, dentro das informações e acesso que a gente quer passar para essas pessoas, a gente tem aí algumas coisas que você pode ver nesse quadro, que é a questão de moradia. Existem casos de pessoas que, antes mesmo de começarmos o projeto, por conta do nosso contato, desde já, com refugiados e com organizações, eu e o Ayrton, por exemplo, trabalhamos na Caritas, o Edu também, como eu, fomos visitar alguns trabalhos em São Paulo. Então, por conta disso que a gente já estava desenhando e tentando escrever esse programa, esse projeto. Então, por conta disso, algumas pessoas nos pegaram como referência aqui no Rio de Janeiro do trabalho com refugiados. Então, por conta disso, aparecem situações emergenciais, pessoas que estão em situação de extrema vulnerabilidade, estão vivendo nas ruas, não falam a língua, não tem como se comunicar, não tem como conseguir um emprego, não tem como voltar para os seus países, não tem como ir para outros países e não tem como sair da situação de total vulnerabilidade em que estão nas ruas. Então, a gente já pôde ajudar, por exemplo, um egípcio que chegou aqui e estava numa situação muito difícil, e a gente pôde ajudá-lo, por exemplo, na questão de moradia emergencial. E também o nosso objetivo futuro é fazer parcerias para que a gente consiga moradias temporárias para essas situações emergenciais. Pessoas que chegam aqui e não têm onde viver, não têm como conseguir um lar, estão vivendo nas ruas. Então a gente quer criar essas parcerias para que eles tenham um lar temporário até que eles mesmos possam trabalhar e assim seguir com independência a sua vida. E até chegar ao seu lar e moradia definitiva. A questão de bem-estar, de saúde física, saúde mental, alimentação e lazer, como eu disse, das pessoas que estão em situação de ter total vulnerabilidade nas ruas, precisam também das questões básicas para viver dignamente. E a questão da integração, que seria a regularização, brasileirização, que seria mesmo da pessoa conseguir viver dentro do contexto brasileiro e conseguir se integrar à sociedade. Então, o nosso objetivo é essa inclusão, a inclusão dessas pessoas ao contexto brasileiro, de forma que elas se sintam bem e possam seguir em frente. Se um dia elas conseguirem voltar para os seus países, ótimos, a maioria quer voltar, mas aquelas que não conseguirem, que aqui possam viver dignamente como qualquer outro brasileiro. E também a questão do emprego. Para tudo isso, hoje, a questão mais importante, o refugiado, gente, a gente pode, claro que em todo grupo de pessoas, existem pessoas encostadas, existem pessoas que não querem trabalhar, não querem se esforçar.
em qualquer grupo de pessoas no mundo. Mas a gente tem um contato com esses refugiados e a gente vê que a maioria deles querem ser independentes. Eles não querem contar com a ajuda de governo, de igreja, de pessoas. Eles querem ser pessoas normais, que trabalham, que sustentam as suas famílias, que podem dar uma vida digna para as suas famílias. Então, através disso, a gente quer poder auxiliá-los a um emprego temporário ou mesmo a uma qualificação, ajudando também em parceria com outras organizações a esses refugiados que já têm formação, por exemplo, conseguirem convalidar o diploma deles para trabalharem aqui e outras coisas. Então, o emprego é o final, é aquela coisa da pessoa se autossustenta, ela está independente, ela se sente digna por ela poder seguir com a vida dela. Pode passar? Então, as nossas etapas é o acolhimento. Então, da chegada à plena segurança física e emocional dessa pessoa. Existem pessoas que saem de contextos de guerra, de perseguição, como a minha amiga Sada, que saiu com a roupa do corpo, que estão assustadas, que acham que qualquer lugar é extremamente perigoso, elas têm medo de tudo, elas têm medo, aquela coisa mesmo de perseguição, elas ficam o tempo todo ressabiadas. Então, a gente quer ajudá-los para que eles se sintam acolhidos e protegidos, que eles entendam que eles estão num lugar seguro e que eles podem confiar na gente, eles podem se entregar e estar ali tranquilos, porque agora eles chegaram num lugar seguro. Então tem a questão da integração, que é a inclusão dentro da nossa sociedade, proporcionando uma nova vida para que eles consigam seguir em frente. O desenvolvimento, que é o proporcionando maiores possibilidades de bem-estar. É isso, vida digna. E o retorno, mobilizando e unindo força para ajudar aqueles que chegaram. A gente vê mesmo dentro da própria Caritas, que é uma organização que já funciona desde a década de 80, pessoas que foram ajudadas e hoje trabalham tanto como voluntários ou como funcionários da própria Caritas, que hoje ajudam outros refugiados que chegam a seguir em frente. Então são pessoas que já falam as línguas dessas pessoas e meio que pode dar, não tem coisa melhor, não sei aqui quem já saiu do Brasil, mas não tem coisa melhor do que você chegar em outro lugar e você encontrar um brasileiro. Às vezes você está meio perdido, assim, andando, não sabe falar direito a língua, o pessoal ali não está te dando muita atenção. Quando você encontra um brasileiro, parece que você está achando sua irmã de infância, tipo assim, que você não via há muito tempo, se aquela amiga, e você, olha, conversa como, mesmo sem conhecer a pessoa. Então, para eles também é legal essa questão de encontrar alguém em comum que já viveu as mesmas experiências. Então, o nosso objetivo ali no final é do retorno, para que esses refugiados ajudem os outros refugiados que vierem a chegar. Pode passar? Pode passar? O público-alvo, então, são refugiados e imigrantes do Rio de Janeiro, em diversas faixas etárias, mulheres e crianças imigrantes em situação de vulnerabilidade. A gente colocou destaque para mulheres e crianças porque a gente vê que a maioria dos programas são muito voltados para homens. Para que os homens, porque a gente pensa, não, é o cara que ele que vai sustentar a família, ele que está ali à frente, que vai tá guardando e ajudando, ele que vai estar levando. Então tem essa mentalidade, mas hoje a gente tem um perfil tanto de crianças que chegam sem os pais, chegam com outros adultos e ficam aqui, outros responsáveis, mas que vivem situações complicadas porque não estão com seus pais, como a gente tem também um número grande de mulheres que vêm sem maridos e com muitos filhos e que estão meio que sendo deixadas de lado porque não existem muitos programas voltados exclusivamente para elas, dentro do seu contexto e necessidade em especial, dentro de suas particularidades. Pode passar? Então, dentro das nossas atividades, o que a gente vai fazer? A gente quer oferecer aulas de português. A aula de português é extremamente importante porque se você não fala português, você não tem como trabalhar, você não tem como seguir, você não tem como se comunicar, não tem como fazer nada. É a mesma coisa que eu querer chegar na Itália e trabalhar muito se eu não falar italiano. Eu preciso aprender o italiano para eu conseguir um emprego no mínimo digno. O que acontece? Muitos refugiados, eles conseguem chegar aqui sem falar português, não falam nada.
e eles vão trabalhar em subempregos. Até mesmo existem em São Paulo algumas denúncias públicas de trabalho escravo, tá? Eles pegam pessoas que não falam o idioma, não sabem como arrumar um meio de sustento, então eles vão e oferecem, por exemplo, um trabalho que nenhum outro brasileiro iria aceitar. Imagina você trabalhar 8, 10 horas por dia ganhando R$400. Então existem casos de refugiados que vieram de outros países e hoje, por não saber se comunicar e ter essa dificuldade na barreira de linguagem, eles acabam tendo que se submeter a subempregos para subsistir. Então, eu acho que a gente entendeu que uma grande necessidade hoje, como iremos iniciar o nosso projeto, é através das aulas de português, depois do acolhimento. A recreação para crianças. Então, essas crianças também, elas sofrem traumas, elas entendem o que aconteceu com elas. Algumas não entendem, mas sabem que vieram de uma situação de conflito e que elas tiveram que sair das suas casas e agora estão num lugar totalmente estrangeiro. Então, dentro dessa recreação, a gente vai poder oferecer para essas crianças um momento de lazer, em que elas vão poder brincar e ser crianças. E também para que essas crianças entendam como que funcionam as brincadeiras aqui. Porque a maioria dessas crianças vão entrar num contexto de uma escola brasileira e elas não sabem nem como funcionam as brincadeiras das crianças brasileiras. Então, lá na nossa recreação, as crianças vão poder começar a entender como que funciona aqui no Brasil e elas, por terem muito mais facilidade de pegar, elas ali podem ser crianças e naturalmente receber tudo de bom e começar a aprender com mais facilidade. E principalmente por conta dos pais. Enquanto eles estão estudando português, é uma maneira de eles terem ali a atenção voltada somente para o aprendizado da língua. Então as crianças vão estar ali com a gente nessa recreação. E a gente também tem como objetivo promover palestras sobre o mercado de trabalho brasileiro e empreendedorismo. O que acontece? Hoje o mercado de trabalho brasileiro, a gente sabe que está difícil o trabalho formal. Eu não sei quantos de vocês aqui conhecem pessoas próximas que ficaram desempregadas há 2 anos atrás e até agora às vezes não conseguiram um emprego e estão em situações difíceis e está difícil para o povo brasileiro. Então a gente quer oferecer a alternativa não só de um trabalho formal, mas também para pessoas investirem em empreendedorismo, porque é um mercado que muita gente muita gente tem se voltado para isso, para trabalhar por conta própria e investir de forma que ela trabalhe e ganhe bem. E isso também faz um giro na economia, isso também promove um crescimento econômico para o nosso país, porque através do empreendedorismo e a pessoa se dando bem, isso vai gerar empregos lá na frente e isso vai ser bom para todo mundo. E tem o espaço Mulher Global. Dentro desse espaço, ele é voltado para imigrantes muçulmanas em países ocidentais. O que acontece? Como eu disse para vocês, hoje a gente tem poucos programas que cuidam da particularidade da mulher. Então essas mulheres, às vezes, que trabalhavam, porque às vezes a gente tem uma visão da mulher muçulmana, uma mulher que ela vive o tempo todo sendo subjugada, em que ela vive o tempo todo ali dentro de casa, só cuidando dos filhos, que ela não se relaciona socialmente com outras pessoas, e isso não existia. Até mesmo na Síria, as mulheres trabalhavam, tinham uma vida normal, trabalhavam no banco, nas escolas, em qualquer lugar. A mulher trabalha, hoje, em todo o mundo. Então, essas mulheres, elas chegam no Brasil, elas encontram um contexto social muito diferente ocidental, em que lá, por exemplo, ela sabe que a forma dela de se comportar e trabalhar, ela nunca vai ter que, por exemplo, apertar a mão do chefe dela, porque ali é proibido dentro do seu país. Mas ela chega aqui no Brasil, ela aprendeu isso a vida inteira. Para a gente pode parecer uma coisa muito natural, mas se alguém está estendendo a mão, você vai lá e aperta. Para elas, não. Elas não entendem dessa forma. Elas entendem que elas não podem tocar um homem. Então, por não falar a língua, por não se comunicar e por não ter tanto contato com brasileiros, essas mulheres acabam se isolando, ficando cada vez mais
dentro dos seus casulos, e elas não têm a possibilidade também de encarar o mercado de trabalho ou investir numa área empreendedorista, como algumas delas são, e ficam sozinhas sem poder ter que lidar com isso ou conversar sobre isso com outras mulheres. Então, dentro desse espaço, a gente quer que essas mulheres elas falem sobre as dificuldades que elas encontram dentro do contexto ocidental, dentro do Brasil, e como elas podem vencer isso, o que elas podem fazer, talvez para deixar cair um pouco a barreira da cultura dela e também se abrir à nossa cultura brasileira. Ou como lidar com o brasileiro, como fazer também com que o brasileiro... E assim a gente quer criar rodas de conversas entre brasileiras e mulheres muçulmanas de diversos países, que ali elas podem abrir o coração delas, só entre mulheres, e falar cada uma dentro da sua particularidade, mas encontrar ali coisas em comum. Pode passar. Então, as 4 maneiras da igreja se envolver. A primeira, irmãos, é através da oração. E o engajamento da comunidade cristã são de extrema importância para toda a causa. Então, incluindo esse trabalho de refugiados. Irmãos, não tem coerência nós, como cristãos, não pensarmos na causa dos refugiados. Porque se a gente olha a Bíblia ela mostra em diversas histórias e contextos diferentes, esse incentivo ao acolhimento, tanto dos refugiados como o imigrante, o estrangeiro. Existia essa cultura, e eu acredito que Deus ele se importa com o estrangeiro. Ele quer que a gente se relacione a ponto de entendermos que as nossas diferenças são muito pequenas, somos todos iguais, pertencemos todos a um povo só, que é o ser humano. Então, é muito incoerente quando cristãos falam mal de refugiados ou são xenofóbicos a ponto de não querer e falar que eles têm que sair daqui, que o país é nosso. Então, faz parte da missão da igreja, o nosso pensamento como cristão, acolher essas pessoas e interceder por elas. Pode passar. E também a mobilização missionária, que é realizada de forma voluntária, sendo a ligação entre a igreja e as necessidades urgentes dos refugiados. Eu falei para vocês que às vezes acontece de aparecer um contato com a gente. Olha, tem um refugiado, não sei aonde, que acabou de chegar e ele está com a família, ele não tem onde morar nesse momento. Ou então ele conseguiu uma casa para ele morar, mas eles não têm colchão, está frio, estamos no inverno, eles não têm um cobertor, não tem nada. Então, a gente quer ter essa abertura com as igrejas do Rio de Janeiro, a ponto que a gente possa falar, poxa, vocês irmãos que estão aqui com a gente, que, poxa, abriram o coração para mobilizar essa causa, nos ajudem compartilhando, ver quem pode arrumar doação de, por exemplo, fralda descartável para um bebê que a mãe chegou aqui e não tem como comprar fralda descartável, ou de um cobertor para essas pessoas, roupas, e assim vai. Então a gente quer criar essa rede de mobilização, poder contar com vocês. A gente precisa de pessoas para contar. Gente, isso foi uma iniciativa nossa. 4 pessoas que se reuniram com pensamentos parecidos, que estavam em lugares diferentes, e decidimos que a gente precisava fazer o bem. A gente procurou de verdade alguém que já estivesse fazendo. A gente viu que tinha gente que estava fazendo, mas não estava conseguindo atender todas as necessidades. Então a gente olhou, a gente falou, tá, cadê as outras organizações? E um dia a gente entendeu, então, é a gente que tem que ser essas pessoas. Tem que começar a partir de alguém. Então, a gente começou, mas a gente precisa, a gente quer e conta com a ajuda da igreja, porque somos cristãos, somos missionários, amamos o reino de Deus, queremos promover o reino de Deus e aqui pelo Rio de Janeiro e pelo mundo, e a gente conta que todos nós temos a mesma missão. Então a gente conta com vocês nessa mobilização. O voluntariado daqueles que desejarem participar de forma direta. Tem gente que fala assim, olha, eu quero fazer mais, eu não quero só doar, eu quero
trabalhar com vocês. Eu não sei o que eu posso ajudar, eu não falo inglês, não falo francês, não falo árabe, mas eu queria poder ajudar de alguma forma direta. Então a gente tem muitas coisas que podem ser feitas dentro desse programa, e que talvez você não tenha que lidar de forma direta com o refugiado, talvez por essa barreira de comunicação, mas ou sim, também que ele precisa de brasileiros abertos a conhecerem e a ajudá-los a viver aqui e tal. Então a gente pode servir como tradutor para quem fala outros idiomas, o recreador para quem trabalha com crianças, o marketing. Hoje a gente precisa muito de alguém que entenda dessa área de marketing para que a gente possa abrir as nossas páginas nas redes sociais e também o nosso site para que seja divulgado o programa. O acolhimento dessas pessoas, como eu disse, você que quer, olha, eu quero ser aquela pessoa que eu vou pegar uma mulher refugiada e vou ajudar ela, eu vou ficar me comunicando com ela, ela precisar de ajuda, ela vai vir atrás de mim, a gente vai tentando se falar, faz gesto, vai indo lá na linguagem, sei lá, a gente tenta fazer libras, não sei, a gente vai se comunicar de alguma forma, mas eu vou ajudar. Você, tipo, vou apadrinhar essa pessoa. Então você pode ser essa pessoa. E no apoio geral, a gente temos um cronograma para realizarmos, por exemplo, palestras e eventos em que tem essa integração social dos brasileiros com os refugiados. Então a gente precisa de gente no apoio geral, gente para ajudar a fazer o lanche, gente para ajudar a limpar no final que acabou tudo. Coisas assim, básicas que você pode ajudar se você se sentir mobilizado e motivado a fazer isso. Pode passar? Através do sustento financeiro, porque não tem como não falar de dinheiro. E eu percebi, trabalhando em outras organizações não cristãs, não missionárias, em que eles também falam disso. A gente vai ver organizações como Médicos Sem Fronteira, Oxfam e tantas outras que estão ali e vivem do apoio financeiro de pessoas boas que querem ajudar, que não podem. Eu não tenho tempo para ficar indo, andando com refugiado ou sei lá, fazendo o quê, não tenho esse tempo, mas eu quero apoiar financeiramente. Nós precisamos de pessoas que se mobilizem e falem, não, financeiramente eu vou dar R$20 por mês, mas eu quero apoiar essa obra. Agora a gente está cuidando dos trâmites legais também, porque dentro quando você abre um programa como esse, uma organização, você precisa cuidar de trâmites legais do nosso país para receber recursos financeiros. Porque senão as pessoas vão falar, que é isso? Que está entrando um monte de dinheiro na conta desse povo, louco, ladrão, sei lá o quê. Então, a gente agora está cuidando disso para que a gente receba de forma totalmente legal, que a gente dê conta dos recursos que chegam até nós e até mesmo dê conta para vocês que estão ajudando essa obra através de cartas ou mesmo ali através de um e-mail para falar o que está sendo feito ou não com o dinheiro daqueles que se mobilizarem para ajudar financeiramente. E também para o escritório, para assistência, o desenvolvimento social e tal. Pode passar? E através da divulgação. Hoje, assim, quem tem Facebook aqui na igreja? Pode levantar a mão, quem tem Facebook? Quem tem Instagram? Já tem menos Instagram. Quem é que mexe de alguma forma no WhatsApp ou em alguma outra coisa social? Quem não tinha Facebook, não tinha Instagram, tem o WhatsApp. Então, quase todo mundo aqui está ligado de alguma forma direta nessa coisa de comunicação nas redes sociais. Então você compartilha, às vezes, bobeira, gente. Desculpa, não estou falando com vocês, às vezes tem gente aqui que não, mas tem gente que compartilha bobeira. A notícia tal, ou então é aquela figurinha de bom dia, coisa e tal. Então, às vezes, coisas que você mesmo nem parou para ler, mas aí olhou assim só por cima, pareceu interessante, foi lá e mandou para o outro, coisa e tal. Isso, sempre tem pessoas que leem o que você está mandando. E por você ser importante para a pessoa, fulana me mandou isso, eu vou parar aqui para ler. Então, isso ajuda muito a divulgação. A gente precisa que vocês divulguem esse programa para que as pessoas comecem a não ter medo de refugiado e entendam que algum trabalho está sendo feito com esses refugiados e que esses refugiados, de certa forma, estão aqui e vão também nos ajudar nesse medo todo, essa coisa toda, essa discussão que temos agora de mudar a questão econômica do país. Então, os refugiados estão aqui para
cooperar de certa forma conosco. Então você é um responsável também para ajudar a divulgar essa obra que está sendo feita, ok? Pode passar. Então aqui para terminar, gente, desculpa por tomar tanto tempo, mas ser parceiro do projeto, no caso programa Costurando Mundos, é se envolver com as necessidades globais dos imigrantes, refugiados, e assim cumprir com um dos chamados que a igreja possui de cuidar e amar ao estrangeiro, tendo em vista a expansão do reino de Deus, levando a igreja para fora das estruturas físicas. Gente, eu fui muito tempo missionária de 8 anos, missões mundiais, eu fui para outros países, Eduardo, Ayrton, nós fomos, e por muito tempo, a gente sempre, até dentre as nossas organizações, a Junta de Missões Mundiais, ela sempre acabou sendo um pouco mais supervalorizada por ter pessoas que se desprendem de tudo e vai para outros lugares, falar com pessoas que nunca ouviram de Jesus, não sei o quê. E a gente está num momento da história em que o mundo está vindo até nós, está chegando aqui. Então, claro que continuam pessoas lá e a gente pode apoiar e continuar contribuindo com as pessoas que estão lá, mas hoje a gente tem a oportunidade de cooperar com o mundo que está vindo até nós. Então a gente esquece só essa estrutura física aqui, ou essa coisa de igreja, ou só aqui o nosso bairro, e a gente pode olhar e ver, existem pessoas muito próximas a nós, que vêm do mundo para nós, e a gente pode contribuir. Então, vale a pena. E tem aqui o versículo para terminar que diz: pois tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram. Jesus, ele foi um refugiado, sua família foi como refugiado para outra terra, foram acolhidos, não da forma que a gente pensa que Jesus poderia ter sido acolhido. E ele diz que quando você acolhe essas pessoas verdadeiramente, você acolhe como se fosse a Ele. Então, quando você pensar nesse trabalho, quando você quiser contribuir, pense que você está fazendo como se estivesse fazendo a Ele, com todo o amor e todo o carinho. Amém? Vou passar a palavra para o Eduardo. Obrigado, Gabi. Deu para entender, né, gente? Melhor do que eu falando aqui nos outros dias, né? Até eu estou entendendo melhor o nosso programa agora. Graças a Deus. A gente vai cantar uma canção agora, os irmãos podem ficar de pé. E em seguida a gente vai estar orando por nós como igreja, pelas igrejas aqui do Rio de Janeiro, para que a gente consiga mobilizar as igrejas para estarem participando disso também. Lembra que o Senhor uma vez nos falou sobre a promessa de um dia colher o fruto que hoje temos nas mãos. É o que nos fazia sonhar. Como tu trabalha largando a visão, às vezes chorando, mas sempre com fé. Valeu a pena esperar no Senhor, que mais uma vez foi fiel. A nossa boca se encheu de alegria e a nossa língua de júbilo. Em toda a terra um canto se ouvia, grandes coisas fez o Senhor. A nossa boca se encheu de alegria e a nossa língua de júbilo. Nossa colheita tem sido abundante, cumpriu-se a palavra de Deus. Para pa pararara, 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 para pa pararara. Para ensaio ficou bom, né? Primeira vez aqui na igreja, Eduardo me lançando desafios. Rapaz,
Isso é difícil, né? Vamos, agora que nós já aprendemos a música um pouquinho, podemos cantar, tentar pelo menos todos juntos, tá bom? O para-pa-pará é fácil, né? Dá pra todo mundo fazer. Para-pa-pararara, para-pa-pararara, para-pa-pararara. Para-pa-pararara, para-pa-pararara, para-pa-pararara. Do início. Lembra que o Senhor uma vez... Ah, melhorou, né? Sobre a promessa de um dia colher o fruto que hoje temos nas mãos, é o que nos fazia sonhar. Com muito trabalho e guardando a visão, às vezes chorando, mas sempre com fé. Valeu a pena esperar no Senhor, que mais uma vez foi fiel. Vamos lá, bem forte. A nossa boca se encheu de alegria e a nossa língua de júbilo. Em toda a terra um canto se ouvia, grandes coisas fez o Senhor. A nossa boca se encheu de alegria e a nossa língua de júbilo. Nossa colheita tem sido abundante, cumpriu-se a palavra de Deus. Para-pa-pararara, para-pa-pararara, para-pa-pararara. Para-pa-pararara, para-pa-pararara, para-pa-pararara. Vamos aproveitar, vamos fazer a dedicação dos dízimos e das ofertas. A gente otimiza aqui o nosso tempo. Então, se você quiser contribuir com esta obra, se você marcar aí no seu envelope missões, nós vamos estar destinando recursos hoje para os irmãos. Se você dedicar também oferta de amor, o envelope de oferta de amor também estará indo para os irmãos. Viram? Hoje. E depois nós vamos nos comprometer, né, irmão Eduardo? Já nos comprometemos com o sustento do Áquila, né? E vamos também ajeitar nosso orçamento, nos mobilizar para ajudar o ministério de vocês junto aos refugiados. E eu também quero participar. Depois a gente conversa. Para-pa-pararara, para-pa-pararara, para. Pode ser com palmas, né? Para-pa-pararara, para-pa-pararara, para-pa-pararara. Lembra que o Senhor uma vez nos falou sobre a promessa de um dia colher o fruto que hoje temos nas mãos, é o que nos fazia sonhar. Com muito trabalho e guardando a visão, às vezes chorando, mas sempre com fé. Valeu a pena esperar no Senhor, e mais uma vez foi fiel. A nossa boca se encheu de alegria e a nossa língua de júbilo. Em toda a terra um canto se ouvia, grandes coisas fez o Senhor. A nossa boca se encheu de alegria e a nossa língua de júbilo. Nossa colheita tem sido abundante, cumpriu-se a palavra de Deus. Para-pa-pararara, para-pa-pararara, para-pa-pararara. Para-pa-pararara, para-pa-pararara, para-pa-pararara. Amém. Glória a Deus. Vamos orar em gratidão ao Senhor. Se você tem algum motivo de gratidão, vem aqui à frente e assim vamos nos apresentar. Diante do nosso Deus, vamos orar, agradecendo também pelos recursos depositados aqui para o sustento da obra. Vem aqui à frente, pode vir aqui, ó. Vem aqui, Fabi. Isso, povo bonito. Amém. Mais alguém? Alguém tem algum testemunho rapidinho para dar? Queira compartilhar daquilo que Deus fez durante a semana?
Não? Todo mundo hoje silêncio? Só com coração. Amém. Ele tem, lembrou. Boa noite, irmãos. Tem um testemunho assim, foi até um livramento do Senhor, porque foi ontem, né? Eu fui no terraço lá pegar uma peça lá para consertar um carrinho de feira assim. E na hora que eu fui descer a escada, foi assim, uma coisa, gente, muito rápida. Eu ia dar um passo além do passo normal, eu ia pular 2 degraus. Naquela de descer assim, gente, foi assim, coisa de 2000. Quando eu me toquei, eu botei o pé para trás e pisei no degrau certo. Quando eu ia dar um passo mais abaixo, eu ia rolar a escada, né? Então, assim, glória a Deus, porque o Senhor me segurou ali na hora e foi o livramento de Deus, né? Foi o anjo do Senhor, né? Puxando a sua perna para trás. Glória a Deus. Verdade. Vamos orar então? Senhor, te agradecemos, ó Deus, por mais esse momento que pudemos estar aqui reunidos, ó Pai, como igreja, Batista Palavra e Vida, como igreja do Senhor Jesus Cristo. E assim, ó Deus, nós queremos, ó Pai, com os nossos corações gratos, ó Deus, te bendizer, ó Pai, dizer que Tu és maravilhoso para as nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, pelos livramentos, assim como este de Jorge e muitos outros que o Senhor nos dá e nós nem sabemos, nem nos damos conta daquilo que o Senhor tem feito por nós. Por isso, Senhor, nós te agradecemos e por isso te louvamos, ó Pai. Te louvamos também pela obra, ó Pai, que está sendo realizada em toda parte deste mundo, Senhor, porque o Senhor tem levantado obreiros, ó Pai, para a Tua seara. Que o Senhor também, ó Deus, venha com a Tua mão poderosa sustentar, animar, ó Deus, com o poder do Teu Santo Espírito, cada uma dessas iniciativas, ó Deus, que são para cumprimento, ó Deus, da Tua vontade, para a expansão do Teu reino. Te agradecemos, ó Deus, pelos recursos que foram depositados aqui, para o sustento deste ministério, para o sustento do ministério junto aos refugiados. Que o Senhor, ó Deus, possa levantar pessoas aqui desta igreja, ó Deus, que não seja amanhã, que seja hoje, também para que possam se voluntariar, para que possam se envolver, ó Deus, na medida, ó Pai, além da capacidade, porque se nós formos esperar por aquilo que somos capazes de fazer, pelo tempo que nós temos disponível, a verdade é que nós não faríamos nada, simplesmente faríamos aquilo para nos favorecer, mas é o Teu Espírito Santo, o amor que o Senhor faz brotar em nossos corações, que nos anima a ir adiante e cumprir a nossa vocação, aquilo que o Senhor nos tem chamado. Por isso te pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe Eduardo, abençoe Camila, abençoe Gabriele, abençoe Ayrton, ó Deus, cada um dos irmãos envolvidos com esta obra. Assim nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Crianças, hoje vai ser rapidinho, viu? Nosso irmão vai trazer uma reflexão. Vai ter? Hoje ou vai ter? Então, venham. Vai subir? Amém. Vamos orar. Pode. Mais alguma? Não. O resto está no berçário. Oremos. Senhor, te pedimos, ó Deus, por essas crianças, ó Pai, te pedimos por nossa irmã Fabiana, que estará ministrando ao coração delas, ó Deus, que o Senhor possa abençoá-los, ó Pai, que eles possam, ó Deus, assim, receberem a Tua palavra na linguagem especial deles, que um dia, Senhor, eles venham a aceitar a Ti como o único e suficiente Salvador, no momento, ó Deus, em que tiverem entendimento, no momento em que se sentirem, ó Deus, assim, tocados pelo Teu amor, e que o Senhor possa usar, ó Deus, as tias desta igreja, as professoras, ó Pai, que têm se empenhado para este serviço, e assim, muito obrigado também, porque o Senhor tem levantado mais pessoas, mais obreiros, para estarem trabalhando com essas crianças, que são as pessoas mais importantes, ó Deus, dessa igreja, porque são aqueles, ó Deus, que dependem de nós, dependem da nossa dedicação, dependem da instrução, dependem, ó Deus, do carinho, e assim nós pedimos, ó Deus, a Tua graça sobre este ministério, em nome de Jesus, amém. Eduardo, vem Eduardo, vamos orar também por Eduardo, nosso querido missionário que vai trazer a mensagem da parte do Senhor. Pai, te pedimos agora por Eduardo, que o Senhor venha falar através dele, que da boca dele possa sair, ó Deus, palavras de vida, vindo da Tua palavra, que a palavra, ó Deus, que seja pregada, que for pregada aqui, possa assim nos edificar, ó Deus, que é para isso,
Ó Pai, que nós estamos aqui para servir com nossos dons. E muito obrigado, ó Deus, pela disposição do Teu servo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Boa noite. De novo, né? Vou pedir para os irmãos abrirem suas Bíblias em Mateus 9. É um texto bem conhecido que a gente vai ler. Mateus 9, a partir do versículo 35. Mas antes de ler, ao longo do capítulo 9, Jesus está fazendo uma opção de coisa. Jesus, ele cura um paralítico. Depois Jesus, ele chama Mateus para ser seu seguidor. Depois Jesus, ele come com pecadores. Depois Jesus vai falar sobre o jejum. Depois Jesus vai atender um chefe que está com a filha muito doente e acaba morrendo. Jesus já vai e ressuscita a filha dele. Jesus cura uma mulher enferma. Jesus cura 2 cegos. Depois Jesus cura um mudo endemoniado. Total, ritmo frenético. E a gente chega no versículo que a gente está. Versículo 35. Antes de ler, só para a gente explicar um pouco um contexto da época, né? Jesus, ele estava vivendo ali na região da Judéia, que era subordinada ao Império Romano. Ou seja, eles eram um país, mas não era um país soberano, era um país que era dominado por outro país, não tinha uma independência. Mas anos antes, aquela região ali era uma região independente. E a gente, na Bíblia, tem aquele período assim, né? Acaba Malaquias, que o pessoal chama de período interbíblico. É um período da história que eu acho bastante interessante. E, para resumir, né, para a gente não perder tempo, foi um período em que Judá, ali, aquela região, conseguiu independência através dos Macabeus, que criaram a dinastia dos Asmoneus. E a dinastia foi uma dinastia de reis ali em Judá, até que chegou um dos últimos reis, Alexandre Janeu, e ele não completou o reinado dele, faleceu, e a esposa dele, Alexandra, assumiu o reinado. Foi a única mulher que assumiu o reinado ali, e ela sofreu alguns problemas pelo fato de ser mulher e estar à frente do reinado. E ela tinha 2 filhos, Hircano II e Aristóbulo II, nomes bem exóticos, né, que ninguém colocaria no seu filho hoje, né? Hircano II e Aristóbulo II ficaram brigando para ver quem ia assumir o lugar quando Alexandra morreu. E por conta desses conflitos que eles tiveram vários conflitos internos ali na região de Judá. Tiveram guerras civis, conflitos internos, onde muitas pessoas morreram. E o Império Romano se aproveitou da situação, guerreou com os judeus ali também, muita gente morreu, destruíram parte da muralha de Jerusalém. E por conta do conflito desses 2 irmãos, Judá acabou perdendo a sua independência e os romanos colocaram Herodes, aquele Herodes que a gente vê lá, que tentou matar, Herodes o Grande, que queria matar Jesus lá no início do Evangelho de Mateus, manda matar as crianças, Jesus foge para o Egito. Herodes era um cara bem cruel, né? Ele matou alguns filhos dele que poderiam ser reis antes dele morrer. Mas você imagina assim, Judá era uma nação independente e de repente eles não são mais. E eles perderam muita gente por causa disso. Imagina a gente aqui, independente, de repente chega, vamos botar aí um império fictício, vem aqui, pega o presidente da Argentina, a partir de agora, o presidente da Argentina vai ser presidente do Brasil. Tem gente até que vai gostar, né? Brasileiro governando, mas enfim, é um estrangeiro dominando sobre a gente, e depois de muita guerra ter acontecido. E o que aconteceu nessa guerra? Além de muita gente ter morrido, muita gente fugiu. E muita gente foi capturado para ser escravo. Quem já viu aqueles filmes? Eu não vi o filme novo do Ben-Hur, eu vi o filme antigo. O pessoal está lá nas galés, que eram aqueles barcos antigos que ficava lá no fundo. Remem! Remem! E o pessoal ficava remando e alguém batendo no tambor. O cara vivendo aquilo anos e anos. Alguns judeus foram capturados para trabalhar naquilo. Alguns judeus foram levados para outras regiões do Império Romano para serem escravos. Mulheres também foram levadas. Então aquelas pessoas que Jesus estava lidando ali, foram pessoas que um dia tinham lembranças de um país independente e hoje o país não é mais. Tinham lembrança de um país bom, onde tinham seus pais, tinham suas mães, os avós,
mas ali estava vivendo um período em que talvez o pai dele, o avô, o tio, alguém não estava mais entre eles. E alguns, além de terem sido capturados, fugiram, porque não queriam viver sobre o jugo do Império Romano. E a situação de Judá era mais ou menos assim: pessoas tristes, pessoas amarguradas, pessoas que estavam passando dificuldade. E pessoas até que não tinham oportunidade de trabalhar porque não tinha mais trabalho. Pessoas foram embora, deixaram, abandonaram. Eu vivi uma situação parecida. Eu viajei para o norte do Rio, Barra de São João da Barra ou Barra de São João? É o município que tem lá perto de Campos, acho que é São João da Barra. Lá construíram um porto imenso, Porto do Açu, na época lá do Ike Batista e tal. E lá tinha muita fazenda, gente, muita fazenda. E muita gente deixou de trabalhar na fazenda para trabalhar no porto, porque ia ganhar mais dinheiro. E o pessoal não estava conseguindo cultivar, porque não tinha mais gente para trabalhar. Era o tipo de coisa que estava acontecendo ali em Judá também. Então Jesus, ele chega no meio dessas pessoas. E o texto fala assim: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo eles as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então dirigiu-se aos seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Essa ilustração que eu dei aqui, lá que está acontecendo no norte do Rio, era a situação que eles estavam vivendo, e Jesus estava ilustrando isso. A gente às vezes passa por esse texto assim um pouco despercebido, né? Porque a gente vive num contexto urbano, não está muito acostumado com isso. Primeiro que Jesus fala, o texto fala que ele viu elas como ovelhas que não têm pastor. E para a gente que vive na cidade, tem gente que nunca viu uma ovelha na vida assim, real, né? Eu lembro que eu sempre morei em Santa Cruz, a gente vinha morar em Campo Grande. Ali no Rola tinha uma fazenda, que tinha umas ovelhinhas ali, feia, aquele pelo feio, sujo, né? Eu acho que aquilo ali era uma ovelha sem pastor. Eu via, o cara ficava olhando assim, criança, tadinho desses bichinhos, gente. Mas o que seria uma ovelha sem pastor hoje? Uma ilustração para a gente entender. Cachorro de rua, gente. Quantas vezes você já não viu um cachorro de rua, coitado, bicho cheio todo sarnento, com fome, magro, feio? Era mais ou menos essa visão que o Jesus estava tendo. As pessoas necessitadas, ovelhas sem pastor são ovelhas necessitadas. Jesus estava olhando para aquelas pessoas, trazendo para hoje, vendo como a gente vê cachorros na rua, cachorros necessitados, sem cuidado, sem comida, sem calor, pessoas com necessidade. E esse foi o olhar de Jesus para quando vê essas pessoas. E a minha pergunta para nós hoje é: qual tem sido o seu olhar quando você tem olhado para as pessoas? Tem gente que pega o texto até e brinca, né? A seara é grande, mas poucos trabalhadores. Já ouvi gente falando assim: o Ceará é grande, mas poucos cearenses. E o texto não é... O texto é um texto muito sério. O texto é um texto que fala assim, de muito trabalho que tem que ser feito, mas tem pouca gente para fazer. A gente apresentou aqui uma das necessidades, um povo que existe aqui no Rio de Janeiro, que são os refugiados, mas tantas necessidades que existem e poucos trabalhadores têm para fazer. E ele fala: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Eu tenho uma experiência muito boa com esse versículo, que desde muito cedo na adolescência, quando eu era lá da igreja de Santa Cruz, o mobilizador de missões falava sobre isso. Gente, ore para Deus enviar obreiros para a sua seara. Mas ninguém fala para você que essa é uma oração muito perigosa, porque eu fiquei orando: Senhor, mande obreiros para a sua seara. E Deus falou comigo: tá bom, vai então. E foi na época que eu pude estar começando minha caminhada missionária, a necessidade de discipular, de falar de Jesus.
O meu apelo para nós como igreja hoje é para que nós oremos, para que o Senhor envie obreiros para a sua seara, mas esteja de coração aberto, que você pode ser resposta para a sua própria oração. As necessidades são muito grandes, irmãos, e a gente mostrou só um pouco do oceano de oportunidades que tem. Às vezes a gente vê muita gente assim, caramba, não tem nada para fazer, o que eu posso fazer? Eu quero, mas eu não sei o que fazer. Gente, existe um mundo de oportunidade para fazer. A gente, como Costurando Mundos aqui, mostrou para vocês tanto de coisa que a gente tem para fazer. E foi isso que Deus mostrou para a gente. Quando a gente orou, Deus mostrou esse povo para a gente ir atrás. E você pode orar e Deus falar para você, ó, vai lá junto com o pessoal lá, com o Eduardo, com a Camila, com a Ayrton, com a Gabi. Mas talvez Deus também pode estar levando você para outro lugar, para outra necessidade. Não tenha medo de orar por causa disso. Não há nada melhor do que estar fazendo a vontade de Deus, irmãos. Não há nada mais prazeroso. O pastor brincou aqui e falou, caramba, Eduardo trouxe um desafio, essa música que ninguém conhece aqui. Uma música antiga assim que me acompanha há muito tempo, porque eu gosto muito dessa música, que ela fala que com muito trabalho, guardando a visão, às vezes chorando, mas sempre com fé, porque a gente está há 3 anos pedindo a Deus assim, Deus, levanta alguém para começar um trabalho com refugiado aí para a gente participar. A gente não tem condição nenhuma de começar nada aí. Quem é a gente? Quem sou eu, Eduardo, Camilo? Como a gente vai vislumbrar fazer alguma coisa? Aí começamos a orar. Ih, caramba, aí orou e já era, né? Aí foi quando Deus mostrou pra gente. E por isso que essa música fala muito comigo. E hoje a gente pode ver isso começando, né? Deus sendo fiel e mostrando isso se tornando uma realidade. Aqui no Rio de Janeiro a gente ainda não viu uma organização fazendo isso. E a gente quer ser só o começo, só uma pequena fagulha aí que vai mobilizar várias igrejas, várias pessoas, para que a gente possa estar aproveitando essa oportunidade de ouro, de pessoas que talvez lá nos países delas jamais teriam oportunidade de conhecer o reino de Deus e estão conhecendo o reino de Deus aqui. Eu queria só encerrar com um exemplo. Aqui no Rio de Janeiro eu ainda não vi, mas eu pesquisando eu vi que aqui no Brasil tem um número considerável de refugiados da Palestina. Quando a gente fala de Palestina, você vai lembrar da faixa de Gaza, Hamas, Fatah, tiro, bum, bomba, Israel jogando míssil, eles jogando míssil de volta. Quem aqui já pensou assim, caramba, eu vou fazer um turismo lá na faixa de Gaza, cara? Você já conheceu alguém que tem um desejo de ir na faixa de Gaza? Já ouviu falar em algum missionário na faixa de Gaza? Eu já ouvi falar de um, cara, mas tipo assim, a faixa de Gaza tem quase 1 milhão de habitantes, mais ou menos 1 milhão, não lembro direito, não vou nem arriscar falar quantos tem. Mas a faixa de Gaza tem uma população grande, eu ouvi falar de um missionário lá. Agora tem uma opção de palestino que veio para o Brasil, e ó, não precisa aprender árabe, o cara vai aprender a falar português. Quem sabe apareça um palestino lá no nosso programa, aprenda português também. Mas enfim, as pessoas estão vindo, aprendendo a nossa língua, e a gente está tendo oportunidade para mostrar para elas o que é de fato o reino de Deus. Essas pessoas têm preconceito em relação ao reino de Deus também. Como a gente tem preconceito quando fala de muçulmano, a gente pensa que todo muçulmano vai se explodir. Eles lá, quando olham para cá, o que é cristianismo? Cristianismo é Madonna, Michael Jackson, é novela da Globo, que passa lá também. E a gente está tendo a oportunidade aqui de mostrar, não, o reino de Deus não é isso. A gente vai mostrar para vocês o que é o reino de Deus. Então, mais uma vez lá no texto, para a gente ter o olhar de Jesus. Vendo ele as multidões compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E então dirigiu-se aos seus discípulos: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ore e seja bem-vindo à seara de Deus. Amém? Pastor, para concluir, eu vou chamar o pastor Marcelo aqui para estar orando pelo nosso programa, para que isso seja uma realidade. A gente está começando a visitar algumas igrejas para estarem apoiando.
A gente está com um orçamento aí de mais ou menos R$ 4.700 por mês para a gente conseguir receber 20 pessoas e estar ajudando essas pessoas. Nosso projeto, a gente tem que ajudar o pessoal com passagens também, como a Gabi falou aqui, muitos vêm só com a roupa do corpo, não tem nada, e eles precisam de um incentivo, de um subsídio, né, para estar participando do curso de português, e dentre todas as outras necessidades, mas Deus está começando a levantar pessoas para estar nos ajudando. Então estou chamando o pastor Marcelo aqui para, junto com a igreja, estar orando por nós, para que a gente consiga tirar esse programa do papel e transformar vidas. Você pode ficar em pé? Queria convidar todos que pudessem vir aqui à frente, todos os missionários envolvidos, podem vir aqui, que nós estaremos orando. Venham aqui, acho que fica melhor. Amém. Vamos orar, estendendo as mãos para os nossos irmãos. Pai, nós estamos aqui, ó Deus, como igreja, Senhor, nós fomos chamados para irmos avante, cumprindo, ó Deus, aquilo que o Senhor nos chamou, que na verdade, ó Deus, é para nós participarmos, ó Deus, daquilo que o Senhor tem feito no mundo, porque nós somos convidados a isso, porque foi o Senhor que, pela sua infinita misericórdia e bondade e amor, veio até este mundo na figura do seu Filho Jesus, se humilhou, tomou a forma de escravo, de estrangeiro, de pobre, e veio, ó Deus, viver neste mundo para nos amar, para entregar a sua vida por nós. E que por isso, ó Deus, nós estamos aqui, ó Pai, nos colocando ao teu serviço, e assim abençoando esses nossos irmãos que disseram: eis-me aqui, envia-me. E Senhor, te pedimos a tua bênção, ó Deus, te pedimos o teu poder, porque sem ti nada podemos fazer, sem o Senhor nada eles podem fazer. Nós cremos nisso, ó Deus. É como a vara cortada da videira, mas que eles sejam, ó Deus, ligados em ti, que tudo que eles façam, ó Deus, seja para a tua honra e para a tua glória, Senhor. Todo o amor dedicado a essas pessoas, o acolhimento, Senhor, o cuidado, o carinho, a paz que eles vão trazer, ó Deus, para esses corações, que tudo isso seja, ó Pai, simplesmente como fruto do amor que eles receberam de Ti, Senhor. Como uma resposta, ó Deus, como um ato de gratidão por aquilo que o Senhor fez pela vida deles e fez pela nossa vida. Assim nós pedimos que o Senhor abençoe esse programa, que o Senhor cuide, ó Deus, de cada necessidade, que o Senhor envie os recursos, ó Pai, porque a obra não é nossa, a obra é tua, Senhor. Nós somos apenas obreiros em tuas mãos, instrumentos em tuas mãos, e por isso, mesmo chorando, mas que eles possam permanecer e manter a fé, manter firmes, ó Deus, no propósito, ó Pai, de te servir, de te honrar, ó Deus, mesmo que doa, mesmo que haja perseguições, lutas, ó Deus, e barreiras a serem enfrentadas, mas que o Senhor os ajude a superar, mantendo a visão, que nunca, Senhor, esse programa possa se desviar, ó Deus, por qualquer motivo, do propósito do reino de Deus, ó Pai, que seja sempre, ó Deus, um programa missionário voltado, ó Deus, exclusivamente, ó Pai, para resgatar vidas, ó Deus, vidas que estão abandonadas pelo poder público, abandonadas por instituições, abandonadas, ó Deus, pelos poderes religiosos, ó Pai, mas que o Senhor possa abençoar a Gabriele, a Ayrton, Eduardo, Senhor, e Camila, e todos os outros pastores, ó Deus, igrejas envolvidos, ó Pai, e te pedimos que o Senhor levante, ó Pai, trabalhadores para a tua seara. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Obrigado por aceitarem o convite de Eduardo, por estarem aqui. Eu sei que é longe, né? Campo Grande, é quase no fim do mundo, né? Só o fim do mundo é em Santa Cruz. Mora em Realengo. Ah, então outra vez. Ah, ele que vinha de longe, né? Vinha de Copacabana. A Gabi eu conheci no Seminário do Sul. Nós somos contemporâneos, lembrei dela ali. Eu falei, Gabi, acho que ela estudou comigo no seminário, né? Aí eu confirmei com o Eduardo para não cometer uma gafe, né? Assim, mas é verdade. Nós estudamos juntos no Seminário do Sul.
E é isso. Então, conte comigo, eu quero ajudar, viu? Quero estar junto. Efetivamente, não é só porque eu estou cobrando, né, Eduardo, e o projeto tem que falar para a igreja, Eduardo, né? Camila sabe. E tá Eduardo trabalhando lá quietinho, né? A igreja precisa saber, a igreja precisa se envolver, né? E foi bênção, foi muito bom mesmo. Eu creio que muitos frutos sairão daqui do dia de hoje, né? E tudo para a honra e glória do nosso Senhor. Estenda suas mãos, vamos receber a bênção. Muito obrigado a Deus por mais esse dia, muito obrigado por esse culto. Mais uma vez te agradecemos pela vida desses irmãos, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e a consolação do Santo Espírito seja sobre cada um deles, ó Pai, desses missionários que estão em sua terra fazendo missões, ó Deus, sobre esta igreja, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, sobre aqueles, ó Deus, que ainda vão te conhecer, e que essa graça seja sobre todos nós, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe. Ainda temos nosso cafezinho. Quarta-feira estamos juntos às 9 horas, as mulheres estarão juntas aqui orando. Quarta-feira às 20 horas o nosso culto de oração. Se mantenha firme, coloque esse programa nas suas orações, dos 40 dias de oração. Isso é muito importante, viu, Camila? Lembre os irmãos, coloque lá no zap os pedidos. Deus abençoe.